Fui jogada na rua com a minha filha pelo meu próprio marido, sem dinheiro, sem roupas e sem onde ir. Mas ele não esperava o que estava por vir. Olá, queridos. Meu nome é Dona Antônia. Tenho 68 anos hoje e, se vocês estão assistindo esse vídeo, peço que se inscrevam no canal, deixem seu like e comentem suas experiências. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando essas histórias que podem tocar e transformar vidas. Hoje vou contar para vocês algo que nunca pensei que contaria para estranhos, mas que precisa ser dito. Uma história sobre como o homem que eu amei por 25 anos me jogou na rua como se eu fosse lixo, junto com nossa filha de apenas 12 anos. Mas o que ele não sabia é que estava despertando uma força dentro de mim, que nem eu mesma conheci. Eu nasci numa família simples aqui no interior de Minas Gerais. Meu pai era ferroviário, minha mãe costureira, e eu cresci acreditando que o amor e a família eram as coisas mais importantes do mundo. Aos 20 anos, conheci Joaquim numa festa junina da igreja. Ele tinha 28, era mecânico, tinha mãos grandes e calejadas que pareciam capazes de consertar qualquer coisa. Quando ele sorria, seus olhos se apertavam até quase sumirem, e eu me derretia toda. O cheiro de óleo de motor que sempre grudava nele virou o perfume mais bonito do mundo para mim. Joaquim era diferente dos outros rapazes da cidade. Falava sobre sonhos, sobre ter seu próprio negócio, sobre construir uma família próspera. Ele me cortejou por 6 meses, aparecendo na porta de casa todo domingo depois da missa com flores do quintal da mãe dele. Minhas amigas morriam de inveja quando ele chegava de bicicleta, sempre de camisa branca engomada, cabelo penteado com brilhantina. Antônia, você pescou o melhor partido da cidade, dizia minha comadre Dulce. Casamos numa cerimônia simples na Igreja do Rosário. Eu estava com o vestido que minha mãe havia bordado durante 3 meses, cada pontinho feito com tanto amor que eu sentia o carinho dela em cada fio. O véu era da minha avó, amarelado pelo tempo, mas ainda bonito. Joaquim estava lindo no terno emprestado do irmão mais velho. Quando ele disse "aceito", sua voz tremeu um pouquinho, e eu soube que estava fazendo a escolha certa. Os primeiros anos foram como um sonho. Morávamos numa casinha pequena que Joaquim alugou perto da oficina onde trabalhava. 2 peças e um quintal onde eu plantei manjericão e rosa. As paredes eram de um azul desbotado, mas eu bordei cortininhas para todas as janelas e espalhei uns vasinhos com flores. À noite, Joaquim chegava cansado, com as mãos sempre sujas de graxa, mas nunca se esquecia de me dar um beijo na testa antes de ir tomar banho. Eu preparava o jantar ouvindo ele cantarolar no banheiro, sempre a mesma música do Roberto Carlos que tocava no rádio. Nossa filha Lucinha nasceu 3 anos depois do casamento. Foi o dia mais feliz da nossa vida. Joaquim chorou quando a enfermeira colocou aquele pacotinho rosado nos braços dele. "Olha só, Antônia", ele sussurrou com a voz embargada. "Fizemos um anjo." Lucinha tinha os olhos do pai, grandes e escuros, mas herdou meu jeitinho teimoso. Desde pequena já mostrava que tinha personalidade forte. Por muito tempo, nossa vida foi exatamente o que eu havia sonhado. Joaquim trabalhava duro, eu cuidava da casa e da Lucinha. Aos domingos íamos à missa e depois almoçávamos na casa da minha sogra. Dona Joana fazia o melhor frango ensopado da região, e enquanto as mulheres conversavam na cozinha, Joaquim ficava na varanda com os cunhados, falando de futebol e tomando uma cachaçinha. Lucinha brincava com os primos no quintal, e seus gritozinhos alegres eram a trilha sonora perfeita daqueles domingos dourados. Mas a vida tem dessas reviravolas que a gente nunca espera. Quando Lucinha completou 8 anos, Joaquim conseguiu um empréstimo e abriu sua própria oficina. Ele estava radiante e falava que, finalmente, seria dono do próprio nariz, que nossa vida ia melhorar. E melhorou mesmo, pelo menos no começo. A oficina prosperou,
Joaquim contratou 2 ajudantes, compramos uma casa maior no centro da cidade. A casa nova era um sonho realizado. 3 quartos, sala grande, cozinha espaçosa com azulejos brancos que reluziam quando batia o sol da manhã. Tinha até uma varanda na frente onde eu colocava cadeiras de balanço para ficar observando o movimento da rua. O quintal era imenso, comparado com o da casinha antiga. Plantei um pé de manga, fiz uma horta com temperos e ainda sobrava espaço para Lucinha brincar com as amigas. Foi nessa época que começaram as mudanças em Joaquim. No início, eram coisas sutis que eu atribuía ao estresse do novo negócio. Ele chegava mais tarde, sempre com desculpas sobre clientes difíceis ou problemas com fornecedores. As conversas durante o jantar ficaram mais escassas. Quando eu perguntava como havia sido o dia, ele respondia com monossílabos, mexendo a comida no prato sem muito apetite. Os sorrisos também mudaram. Antes, quando Joaquim olhava para mim, seus olhos se iluminavam. Agora parecia que ele estava sempre pensando em outra coisa, mesmo quando estava fisicamente presente. Durante os almoços de domingo na casa da minha sogra, ele ficava inquieto, olhando o relógio, inventando urgências na oficina para ir embora mais cedo. Lucinha, que sempre foi muito observadora, começou a fazer perguntas. Mãe, por que o papai não brinca mais comigo? Ela perguntou numa tarde enquanto eu penteava seus cabelos cacheados. Era uma pergunta que eu não sabia como responder, porque eu mesma estava me fazendo a mesma coisa. Joaquim, que antes adorava brincar de boneca com ela, ensinar truques de bicicleta, contar histórias na hora de dormir, agora parecia sempre ocupado demais. Tentei conversar com ele algumas vezes. Joaquim, você está diferente. Aconteceu alguma coisa? Ele sempre negava, dizia que era impressão minha, que estava apenas cansado por causa do trabalho. Mulher, você está vendo coisa onde não tem. Estou trabalhando para dar uma vida melhor para vocês, ele respondia. Mas seu tom era irritado, como se minha preocupação o incomodasse. As noites ficaram mais solitárias. Joaquim começou a dormir de costas para mim, encolhido do seu lado da cama. Antes ele me puxava para perto. Eu dormia com a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas do coração. Agora havia um espaço frio entre nós, e quando eu tentava me aproximar, ele murmurava que estava cansado e se afastava ainda mais. O cheiro dele também mudou. Além do óleo de motor que eu já conhecia, começou a vir uma fragrância doce, floral, que definitivamente não era minha. No início, pensei que fosse perfume de alguma cliente. Afinal, mulheres também levavam carros na oficina. Mas aquele cheiro começou a aparecer com muita frequência, grudado nas camisas dele, no cabelo, até mesmo no carro. Michael, tarde, fui levar o almoço para ele na oficina, como sempre fazia às quartas-feiras. Era um hábito nosso. Eu preparava sua comida favorita, colocava numa marmita bem quentinha e caminhava as 5 quadras até lá. Ele sempre parava o que estava fazendo, lavava as mãos e almoçávamos juntos numa mesinha improvisada no fundo da oficina, conversando sobre amenidades, planejando o final de semana. Naquele dia, quando cheguei na oficina, Joaquim estava ao telefone. Não me viu entrar. Ele falava baixinho, de costas para a porta, com um tom de voz que eu nunca havia escutado. Carinhoso, íntimo. Não, amor, não posso agora. Ela está aqui. Mais tarde a gente se vê, tá bem? Senti o chão fugir debaixo dos meus pés. Minhas pernas ficaram bambas. O coração disparou tanto que pensei que ia sair pela boca. Fiquei ali parada na porta, segurando a marmita, sem saber o que fazer. Quando Joaquim se virou e me viu, a cara dele ficou branca como papel. Desligou o telefone rapidamente e veio em minha direção com um sorriso forçado. Oi, meu bem, trouxe o almoço? Sua voz saiu estranha, mais aguda que o normal. Com quem você estava falando? Perguntei, tentando manter a calma, embora minha voz tremesse. Ah, era o fornecedor de peças. Você sabe como é.
Essas negociações são complicadas, ele respondeu, mas não conseguia me olhar nos olhos. Almoçamos em silêncio naquele dia. Eu não conseguia engolir quase nada, cada garfada parecia uma pedra, descendo pela garganta. Joaquim comia mecanicamente, fazendo barulho exagerado com os talheres, como se quisesse preencher o silêncio constrangedor que havia se instalado entre nós. O tempero da comida que eu havia preparado com tanto carinho parecia sem gosto na minha boca. Voltei para casa em estado de choque. Lucinha estava na escola, a casa estava silenciosa e eu fiquei sentada na cozinha tentando processar o que havia acabado de acontecer. Será que eu havia entendido errado? Será que realmente era um fornecedor e eu estava imaginando coisas? Mas aquele tom carinhoso, aquela pressa em desligar quando me viu, não era impressão minha. Naquela noite, Joaquim chegou ainda mais tarde. Disse que havia tido problemas com um carro e precisou ficar até resolver. Veio para a cama, cheirando a sabonete de erva doce, um cheiro forte demais, como se tivesse tomado banho com pressa para disfarçar alguma coisa. Quando tentei puxar conversa, ele fingiu que estava dormindo. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. As roupas íntimas dele, sempre bem cuidadas, agora apareciam amarrotadas no cesto de roupa suja, como se tivessem sido tiradas com pressa. O celular, que antes ficava em qualquer lugar, agora ele carregava para todo lado, até mesmo para o banheiro. Quando tocava, ele se afastava para atender, falando sempre em tom baixo. As contas da oficina também começaram a mostrar inconsistência. Joaquim sempre foi muito organizado com dinheiro, mas percebi que estava gastando mais do que ganhava. Quando perguntei sobre uma retirada grande que vi no extrato, ele disse que havia comprado equipamentos novos, mas quando passei na oficina, não vi equipamento nenhum diferente. Um dia, decidida a esclarecer minhas suspeitas, resolvi seguir Joaquim. Sei que pode parecer coisa de mulher desesperada, mas eu precisava saber a verdade. Esperei ele sair de casa, peguei um ônibus e desci perto da oficina. Fiquei observando de longe. Às 5 horas, horário normal de fechar, ele trancou tudo e foi embora no carro. Em vez de vir para casa, seguiu na direção oposta. Segui de longe, sempre mantendo distância. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que as pessoas na rua podiam ouvir. Joaquim parou numa casa no bairro Alto, uma casa que eu não conhecia. Era uma construção bonita, com jardim bem cuidado e portão de ferro trabalhado. Ele desceu do carro, abriu o portão com uma chave. Tinha chave e entrou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Fiquei ali na esquina, escondida atrás de uma árvore, sem saber o que fazer. Parte de mim queria bater na porta e confrontá-lo ali mesmo. Outra parte queria correr para casa e fingir que nada havia acontecido. Escolhi uma terceira opção: esperar. 2 horas depois, Joaquim saiu da casa acompanhado de uma mulher. Ela era mais nova que eu, uns 30 e poucos anos, loira, usando um vestido vermelho que marcava bem o corpo. Bonita, não posso negar. Eles se despediram com um beijo longo na boca, bem ali no portão, sem se importar se alguém estava vendo. Ela passou a mão no rosto dele com uma intimidade que cortou meu coração como uma faca. Voltei para casa numa espécie de transe. Joaquim chegou 1 hora depois de mim com a desculpa de sempre sobre problemas na oficina. Jantou normalmente, perguntou sobre o dia de Lucinha, assistiu televisão como se nada tivesse acontecido. Eu o observava tentando encontrar algum sinal de culpa, de remorso, mas ele parecia completamente tranquilo. Naquela noite não consegui dormir. Ficava olhando para o teto, ouvindo a respiração dele ao meu lado, me perguntando há quanto tempo aquilo estava acontecendo, quantas mentiras ele havia me contado, quantas vezes chegou em casa depois de estar com ela, como eu havia sido tão cega. Decidi que precisava de provas concretas antes de confrontá-lo. Durante os dias seguintes, comecei a
investigar mais discretamente. Descobri que a casa pertencia a uma tal de Marlene, que trabalhava numa loja de roupas no centro da cidade. 2 vezes passei em frente à loja só para vê-la. Era mesmo bonita, tinha um jeito delicado de falar com as clientes, usava sempre maquiagem impecável e roupas da moda. O mais doloroso era perceber como Joaquim estava diferente nos dias em que se encontrava com ela. Voltava para casa mais alegre, assobiando, às vezes até brincava com Lucinha. Era como se aqueles encontros o deixassem de bom humor. Eu, que deveria ser a fonte da felicidade dele, agora era apenas parte da rotina, uma obrigação a ser cumprida. Uma manhã, enquanto Joaquim tomava banho, o celular dele tocou. Estava ali na cômoda, sozinho. Minha mão tremeu quando peguei para ver quem era. Marlene. O coração com certeza era para não deixar dúvidas. Atendi sem pensar. Alô, amor, bom dia, disse uma voz feminina carinhosa. Fiquei muda por alguns segundos. Ela repetiu o alô, agora com um tom mais impaciente. Ele não pode atender agora, consegui dizer finalmente. O silêncio do outro lado foi longo. Depois ela perguntou: quem é você? Sou a esposa dele, respondi. E minha própria voz soou estranha, como se viesse de muito longe. Ela desligou imediatamente. Coloquei o telefone de volta no lugar com as mãos tremendo. Joaquim saiu do banheiro poucos minutos depois, cantarolando. Quando viu minha cara, parou de cantar. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, mas seus olhos já procuravam o celular. Sua namorada ligou, falei, surpreendendo a mim mesma com a calma na minha voz. O rosto dele ficou cinza. Por um momento, pensei que ele fosse desmaiar. Sentou-se pesadamente na cama. Passou as mãos pelos cabelos molhados. O cheiro do sabonete dele, que eu sempre achei agradável, agora me dava náusea. Antônia, eu posso explicar... Começou, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Explique então, disse cruzando os braços. Mas em vez de explicar, ele começou a chorar. Lágrimas grossas desciam pelo rosto dele enquanto balançava a cabeça. Eu não queria que fosse assim. Não foi planejado. Aconteceu e eu não consegui parar. Há quanto tempo? Perguntei. 8 meses, ele sussurrou. 8 meses. Quase 1 ano da minha vida vivendo uma mentira. 8 meses em que ele chegava em casa e me beijava depois de ter beijado outra. 8 meses em que dormia ao meu lado, fingindo ser o homem que eu amava. Você ama ela? A pergunta saiu antes que eu pudesse me controlar. Ele demorou para responder, e essa demora já era uma resposta. Eu amo vocês duas, disse finalmente, de maneiras diferentes. Naquele momento senti uma raiva tão intensa que pensei que fosse explodir. Como ele se atrevia a dizer que me amava depois de tudo que havia feito? Como podia achar que era possível amar 2 pessoas ao mesmo tempo daquela forma? Saia daqui, falei. Antônia, vamos conversar. Podemos resolver isso. Saia daqui agora, repeti. Mas minha voz saiu mais alta, quase um grito. Lucinha apareceu na porta do quarto, ainda de pijama, com os olhos assustados. Mãe, por que vocês estão brigando? Joaquim se levantou rapidamente, vestiu uma calça e saiu do quarto sem olhar para trás. Ouvi a porta da frente bater com força. Lucinha veio correndo para mim e eu a abracei tentando controlar as lágrimas que finalmente começaram a cair. Mamãe, o que aconteceu? Ela perguntou, passando a mãozinha pequena no meu rosto. Nada, meu amor, é coisa de adulto. Vamos tomar café da manhã. Menti, forçando um sorriso. Mas Lucinha era esperta. Aos 12 anos, ela já entendia mais do que eu gostaria. Durante o café, ficou quieta, só me observando. Eu tentava agir normalmente, mas minhas mãos tremiam tanto que derramei café na mesa 2 vezes. Joaquim não voltou para casa naquela noite, nem na seguinte. No terceiro dia, ele apareceu durante o horário de almoço. Eu estava na cozinha preparando a comida quando ouvi a chave na fechadura. Meu corpo inteiro se enrijeceu.
Ele entrou devagar, como se estivesse pisando em ovos. Havia sacos embaixo dos olhos, a barba por fazer, as roupas amarrotadas. Parecia ter dormido no carro. Antônia, precisamos conversar, disse, parando na porta da cozinha. Agora você quer conversar? Respondi sem me virar. Continuei mexendo o feijão no fogão, concentrando toda a minha atenção naquele movimento circular. Eu tomei uma decisão, ele disse, e alguma coisa no tom da voz dele me fez finalmente olhar para ele. Joaquim estava diferente. Havia uma dureza nos olhos que eu nunca tinha visto antes. A postura era de quem havia escolhido um lado e não pretendia voltar atrás. Eu vou viver com a Marlene, ele disse direto, sem rodeios. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Mesmo esperando por aquilo, ouvir as palavras em voz alta foi devastador. E nós? Perguntei. A voz quase um sussurro. Vocês vão ter que se virar. A casa está no meu nome. Eu preciso vendê-la. Marlene está grávida. O mundo parou. O barulho do feijão, borbulhando no fogão, ficou ensurdecedor. Grávida. Ele havia engravidado outra mulher. Enquanto eu achava que ainda tínhamos uma chance, ele estava construindo uma nova família. Grávida? Repeti. Mais para mim mesma que para ele. De 3 meses. Não foi planejado, mas agora é realidade. Eu vou assumir minhas responsabilidades. E suas responsabilidades conosco? Com a Lucinha? Vou ajudar no que puder, mas minha vida agora é outra. Desliguei o fogão e me virei completamente para ele. Joaquim estava encostado no batente da porta, os braços cruzados, como se estivesse numa reunião de negócio. Não havia mais nenhum rastro do homem que eu havia amado por 25 anos. Quando você quer que a gente saia? Perguntei, surpresa com minha própria frieza. Até o final do mês. Já achei um comprador para a casa. 1 mês. 30 dias para desfazer uma vida inteira. Para encontrar um lugar para morar. Explicar para Lucinha que ela ia ter que mudar de escola, de amigos, de vida. Você pensou na sua filha quando tomou essa decisão? Perguntei. Pela primeira vez desde que chegou, vi uma sombra de dúvida passar pelos olhos dele. Lucinha vai se adaptar. Crianças são resilientes. Ela tem 12 anos, Joaquim. 12. Você é o pai dela. Eu vou continuar sendo pai dela, só. Não vou mais morar aqui. Naquela tarde, quando Lucinha chegou da escola, eu ainda não sabia como dar a notícia. Ela percebeu imediatamente que alguma coisa estava errada. Joaquim estava sentado na sala, numa postura estranha, como se fosse visita na própria casa. Pai, você não foi trabalhar hoje? Ela perguntou, deixando a mochila no chão. Joaquim olhou para mim, esperando que eu tomasse a iniciativa. Corajão. Lucinha, senta aqui, meu amor. Precisamos conversar com você. Falei, fazendo espaço no sofá entre nós dois. Ela se sentou, mas manteve as costas bem retas, como se estivesse se preparando para um impacto. Crianças têm esse instinto, sabem quando as notícias não são boas. O que é, mãe? Olhei para Joaquim novamente. Ele desviou os olhos. Seu pai, nós, vamos nos separar, consegui dizer finalmente. Lucinha ficou muito quieta. Seus olhos grandes se encheram d'água, mas ela não chorou. Por quê? Perguntou, com uma voz pequenininha. Às vezes os adultos mudam, meu amor, e quando mudam muito, não conseguem mais viver juntos. Mas vocês não se amam mais? A pergunta dela atingiu em cheio. Olhei para Joaquim, que continuava olhando para o chão. Eu amo seu pai, falei. E era verdade. Apesar de tudo, ainda amava. Mas ele não me ama mais. Pai? Lucinha se virou para Joaquim. Ele finalmente levantou os olhos. Lucinha, papai sempre vai te amar. Isso nunca vai mudar. Mas eu e sua mãe não podemos mais ficar. Casado. Você vai morar onde? Em outro lugar, mas você vai poder me visitar sempre que quiser. E eu e a mãe. Joaquim me olhou, passando a responsabilidade da resposta para mim mais uma vez. Nós vamos encontrar outro lugar para morar, meu. Lucinha absorveu a informação em silêncio. Depois se levantou, pegou a mochila e foi para o quarto. Ouvimos a porta fechar com um clique suave, mas definitivo. Parabéns!
falei para Joaquim. Você acabou de quebrar o coração da sua filha. Ela vai entender quando ficar mais velha. Não, Joaquim, ela nunca vai entender. Porque não tem como entender um pai que abandona a família por um capricho. Ele se levantou bruscamente. Não é um capricho, é amor. Amor não destrói famílias. Amor constrói. Você não entende? Entendo perfeitamente. Você se cansou da responsabilidade e achou uma saída fácil. Só que esqueceu que responsabilidades não desaparecem porque você decidiu ignorá-las. Joaquim saiu de casa naquela noite e não voltou mais. Durante as próximas semanas, ele aparecia esporadicamente para pegar algumas coisas. Evitava ficar quando Lucinha estava, como se a presença da própria filha o incomodasse. Eu passei esses dias numa espécie de piloto automático. Acordava, fazia café, levava Lucinha para a escola, voltava, limpava a casa, buscava Lucinha, fazia jantar, colocava ela para dormir e então ficava sentada na sala, tentando entender como minha vida havia virado de cabeça para baixo. As noites eram as piores. A cama, que antes era nosso refúgio, agora parecia enorme e fria. Eu dormia do meu lado, deixando o lado dele intocado, como se ele fosse voltar. O travesseiro dele ainda cheirava ao seu perfume, e às vezes eu acordava abraçada com ele, pensando por alguns segundos que tudo não havia passado de um pesadelo horrível. Lucinha reagiu à separação de forma diferente do que eu esperava. Em vez de chorar ou fazer birras, ela ficou quieta, observadora. Ajudava mais em casa, fazia as lições sem eu pedir, não reclamava de nada. Era como se estivesse tentando ser perfeita para compensar o caos em que nossa vida havia se transformado. Uma noite, ela veio para meu quarto. Eu estava acordada, como sempre, olhando para o teto. Mãe, posso dormir aqui hoje? Claro, meu amor. Ela se aconchegou ao meu lado e ficamos ali deitadas no escuro. Depois de um tempo, ela sussurrou. Foi culpa minha? Meu coração se despedaçou. O quê? O papai foi embora por minha causa? Porque eu não fui uma filha boa o suficiente? Sentei na cama e acendi o abajur. Lucinha estava com os olhos vermelhos, finalmente deixando as lágrimas caírem. Lucinha, me escuta bem, falei, segurando o rostinho dela entre as mãos. Nada disso foi culpa sua. Você é a filha mais maravilhosa que qualquer pai poderia ter. O que aconteceu entre mim e seu pai é problema nosso, de adulto. Você não tem nada a ver com isso. Mas se eu fosse melhor, talvez ele não tivesse ido embora. Meu amor, você já é perfeita do jeito que é. O problema não está em você, nem em mim. Está nele, que esqueceu como é bom ter uma família. Ela chorou muito naquela noite, finalmente colocando para fora toda a dor que estava guardando. Eu chorei junto, segurando ela, prometendo que íamos ficar bem, que íamos cuidar uma da outra. Enquanto isso, o prazo que Joaquim havia dado estava se esgotando. Eu tinha pouco dinheiro guardado. Sempre confiei que ele cuidaria das nossas finanças. Comecei a procurar emprego, mas era difícil. Eu havia parado de trabalhar quando Lucinha nasceu e 12 anos longe do mercado pesavam muito no currículo. Tentei algumas casas de família, mas o salário mal daria para o aluguel de uma kitnet. Pensei em voltar para a casa dos meus pais, mas eles haviam falecido há alguns anos e meus irmãos tinham suas próprias famílias para cuidar. Não queria ser um peso para ninguém. Uma semana antes do prazo final, Joaquim apareceu com papéis para eu assinar. Era a documentação da venda da casa. Ele estava acompanhado de um advogado, como se eu fosse uma estranha que pudesse causar problemas. Você precisa assinar aqui, disse o advogado, apontando várias linhas marcadas com um X. E eu recebo quanto da venda? Perguntei. Joaquim e o advogado trocaram um olhar. A casa está no nome do senhor Joaquim, explicou o advogado. A senhora não tem direito legal sobre o imóvel. Como assim? Não tenho direito. Eu morei aqui por 8 anos, cuidei desta casa, ajudei a pagar as prestações com o dinheiro que economizava no mercado, no médico.
Legalmente, continuou o advogado, sem a divisão oficial de bens, a senhora não tem direitos sobre propriedades que estão exclusivamente no nome do cônjuge. Olhei para Joaquim, que evitava meu olhar. Você planejou isso, não foi? Por isso nunca quis fazer a divisão de bens que eu sempre pedia. Antônia, não é assim. É exatamente assim. Você sempre soube que se algum dia decidisse me abandonar, eu ficaria sem nada. Assinei os papéis porque não tinha escolha. O advogado explicou que eu teria 15 dias para sair depois da assinatura. Joaquim saiu sem se despedir, sem perguntar onde eu e Lucinha íamos morar, sem demonstrar a menor preocupação com o futuro da própria filha. Naquela noite, sentei na mesa da cozinha com todos os meus recursos espalhados à frente. Tinha R$ 450 na conta, mais uns 200 em casa. Um total de R$ 650 para recomeçar a vida com uma filha de 12 anos. O aluguel mais barato que eu havia encontrado custava R$ 300, sem contar luz, água e alimentação. Lucinha estava fazendo lição no quarto quando ouvi ela me chamando. Mãe, posso falar com você? Recolhi rapidamente os papéis da mesa e fui até ela. Estava sentada na cama, o caderno aberto no colo, mas a expressão era séria demais para alguém fazendo dever de matemática. Mãe, onde a gente vai morar? A pergunta que eu estava evitando responder até para mim mesma. Ainda estou procurando um lugar, meu amor. A gente vai ter que sair da minha escola? Talvez, admiti, sentindo o coração apertar ao ver a decepção nos olhos dela. E as minhas amigas? Você vai poder encontrá-las nos fins de semana. Ela fechou o caderno devagar e me olhou com aqueles olhos grandes e sérios. Mãe, a gente vai ficar bem? Era a pergunta de R$ 1.000.000. Uma pergunta que eu mesma não sabia responder, mas que precisava responder com segurança para não assustá-la ainda mais. Vamos sim, meu amor. Pode não ser fácil no começo, mas a gente vai conseguir. Nós somos fortes. Ela assentiu, mas percebi que estava segurando as lágrimas. Abracei ela bem apertado, sentindo o cheirinho do shampoo infantil que ela ainda usava, tentando gravar aquele momento na memória. Era como se eu soubesse que aquela era a nossa última noite naquela casa como uma família, mesmo que incompleta. Os últimos dias passaram numa velocidade assustadora. Eu empacotava nossas coisas em caixas de papelão que consegui no supermercado, tentando decidir o que era essencial e o que poderia ficar para trás. Como resumir 25 anos de vida em algumas caixas? Guardei as fotos de casamento, mesmo não sabendo por quê. O vestido de noiva, bordado com tanto amor pela minha mãe. As primeiras roupinhas de Lucinha, seus desenhos da escola, meus livros de receita, todos com anotações nas margens, testados e aprovados ao longo dos anos. Cada objeto carregava uma memória, e deixá-los para trás era como apagar pedaços da nossa história. Lucinha me ajudava em silêncio, dobrava suas roupas com cuidado, separava os brinquedos mais importantes dos que podiam ficar. Uma tarde, a encontrei chorando no quarto, segurando uma boneca velha que ela havia ganhado no seu 6º aniversário. Não tem espaço para a Betinha, ela disse, mostrando a boneca de pano com um dos braços descosturado. Claro que tem, falei, pegando a boneca e colocando numa das caixas. A Betinha vai com a gente. Ela também faz parte da família. O sorriso pequeno que ela me deu naquele momento valeu mais que qualquer tesouro. No último dia, um caminhão pequeno veio buscar nossas coisas. O motorista, um senhor de bigode branco, olhou para as poucas caixas com surpresa. Só isso, confirmei, tentando não pensar em tudo que estava ficando para trás. Joaquim não apareceu para se despedir, nem mesmo de Lucinha. Ela ficou na janela até o último minuto, esperando ver o carro do pai dobrar a esquina. Quando percebi que ele realmente não viria, senti uma raiva tão intensa que tive vontade de quebrar alguma coisa. Vamos, meu amor, falei, puxando ela da janela. Nossa nova vida está esperando.
O apartamento que eu havia conseguido alugar ficava numa região mais afastada da cidade. Era pequeno, um quarto, sala, cozinha e banheiro, mas estava limpo. E o aluguel cabia no meu orçamento apertado. O dono, seu Antônio, era um senhor bondoso que aceitou que eu pagasse apenas meio mês adiantado em vez de 3 meses, como é costume. Quando chegamos com nossas caixas, o apartamento parecia ainda menor. Não tínhamos móveis, apenas as roupas, alguns utensílios de cozinha e objetos pessoais. O chão de cimento queimado ecoava nossos passos, amplificando a sensação de vazio. É aqui que a gente vai morar? Lucinha perguntou, olhando ao redor. Por enquanto, respondi. Vamos dar um jeito de deixar bonito. Dormimos no chão na primeira noite, usando as roupas como travesseiro e cobertor. Lucinha não reclamou, mas eu a ouvi soluçar baixinho antes de dormir. Fiquei acordada a noite toda, olhando para o teto rachado, me perguntando como havia chegado àquele ponto. Na manhã seguinte, comecei a batalha para encontrar emprego de verdade. Deixei Lucinha na escola nova, uma escola pública bem diferente da particular onde ela estudava antes, e saí pela cidade com meu currículo xerocado em papel barato. A primeira entrevista foi numa lanchonete. O gerente, um rapaz novo com cara de poucos amigos, olhou meu currículo com desdém. Dona de casa por 12 anos? Ele perguntou como se fosse uma doença contagiosa. Cuidei da minha família, respondi, tentando manter a dignidade. E que experiência a senhora tem com atendimento ao público? Sempre fui muito comunicativa. Não serve? Ele me interrompeu. Preciso de alguém com experiência. A segunda entrevista foi numa firma de limpeza. A supervisora, uma mulher magra com voz áspera, foi mais direta. O trabalho é pesado. Começa às 5 da manhã, termina às 2 da tarde. Não tem mordomia, não tem descanso. A senhora aguenta? Aguento, respondi sem hesitar. Salário é R$ 600, vale transporte e vale refeição. Pode começar segunda? Posso. Foi assim que me tornei faxineira aos 55 anos de idade. O primeiro dia foi uma tortura. Minhas mãos, acostumadas aos cuidados domésticos, não estavam preparadas para produtos químicos fortes e tanto esforço físico. Voltei para casa com as costas doendo, as mãos vermelhas e inchadas, mas com a dignidade intacta. Eu estava trabalhando honestamente para sustentar minha filha. Lucinha estava me esperando com um caderno aberto na mesa improvisada que fizemos com uma caixa de papelão. Como foi na escola nova? Meu amor, foi bem? Ela mentiu, mas percebi que havia chorado. Os olhos estavam vermelhos e inchados. Quer conversar sobre isso? Não precisa, mãe. Sei que você já tem muita preocupação. Aquelas palavras me partiram o coração. Uma menina de 12 anos não deveria se preocupar em poupar a mãe de suas próprias angústias. Sentei do lado dela e peguei suas mãos pequenas. Lucinha, não importa quantas preocupações eu tenha, você sempre vai ser a mais importante. Me conta o que aconteceu. Ela desabou. Contou que as meninas da turma riram das suas roupas, que eram diferentes das que usavam na escola particular, que não tinha dinheiro para o lanche, então ficou com fome durante o recreio, que a professora perguntou na frente de todos por que ela havia mudado de escola no meio do ano. Eu não sabia o que responder. Ela chorou. Não podia falar que foi porque o papai nos abandonou. Naquela noite, depois que Lucinha dormiu, chorei como não chorava desde o início de toda aquela situação. Chorei de raiva, de tristeza, de medo. Chorei pela inocência perdida da minha filha, pela dignidade que estava tentando manter, pela vida que havia sido destruída por capricho de um homem que eu havia amado tanto. Mas também chorei de alívio. Pela primeira vez em meses, eu sabia exatamente onde estava, o que tinha que fazer e por que estava fazendo. Não havia mais mentiras, não havia mais incertezas, apenas eu, Lucinha, e a determinação de reconstruir nossa vida. Os primeiros meses foram duros, muito duros.
Levantava às 4 da manhã para chegar no trabalho às 5. Limpava escritórios, banheiros, escadas, varria, passava pano, esvaziava lixeiras. Meu corpo doía, minhas mãos ficaram calejadas. Perdi peso porque muitas vezes deixava de comer para que Lucinha pudesse se alimentar melhor. Mas uma coisa estranha começou a acontecer. Conforme os dias passavam, eu me sentia mais forte. Não apenas fisicamente pelo trabalho pesado, mas emocionalmente. Cada dia que eu conseguia colocar comida na mesa, cada conta que eu pagava com meu próprio dinheiro, cada sorriso que eu conseguia arrancar de Lucinha, era uma pequena vitória. Comecei a conversar com outras faxineiras, mulheres com histórias parecidas com a minha. Dona Rosa, uma senhora de 60 anos que havia sido abandonada pelo marido com 4 filhos pequenos. Joana, uma moça nova que sustentava os pais idosos. Cada uma tinha sua luta, sua força, sua dignidade, preservada apesar das dificuldades. A vida ensina a gente que somos mais fortes do que imaginamos, dizia Dona Rosa durante o intervalo para o café. Quando não tem escolha, a gente encontra um jeito. E foi o que aconteceu. Encontrei um jeito. Sempre encontrava. Quando Lucinha ficou doente e precisou ir ao médico particular porque o posto de saúde não tinha pediatra, consegui fazer algumas faxinas extras nos fins de semana. Quando ela cresceu e precisou de roupas novas, aprendi a costurar e reformar roupas usadas, que conseguia por preços baixos. Lentamente, nosso apartamento foi ganhando cara de lar. Comprei uma geladeira pequena usada, depois um fogão de 2 bocas. Consegui 2 camas de solteiro numa promoção e finalmente paramos de dormir no chão. Cada conquista, por menor que fosse, era celebrada como uma grande vitória. Lucinha também foi se adaptando. Fez novas amizades na escola, descobriu que tinha talento para desenho e passou a participar de concursos. Seus trabalhos começaram a ser expostos no pátio da escola e eu ia lá fotografar cada um deles com uma câmera descartável que comprava quando sobrava um dinheirinho. Passaram-se 2 anos sem que soubéssemos qualquer coisa sobre Joaquim. Ele sumiu completamente das nossas vidas, como se nunca tivesse existido. Às vezes, Lucinha perguntava sobre ele, mas cada vez menos. Era como se ela estivesse aprendendo a viver sem a figura paterna, criando sua própria força interior. Uma tarde, voltando do trabalho, encontrei uma vizinha esperando por mim no corredor do prédio. Dona Neuza morava no apartamento ao lado e sempre foi muito gentil conosco. Antônia, chegou uma carta registrada para você hoje. O carteiro deixou comigo porque você não estava. Peguei a carta com estranheza. Era do advogado que havia cuidado da venda da casa. Dentro, um documento oficial comunicando que Joaquim estava pedindo o divórcio. Depois de 2 anos sumido, ele finalmente havia decidido oficializar o fim do casamento. A primeira reação foi de raiva. Como ele se atrevia a aparecer só agora, quando eu já havia reconstruído minha vida sem ele? Mas depois veio o alívio. Finalmente eu poderia fechar aquele capítulo definitivamente. O processo de divórcio foi simples. Joaquim não contestou nada, não pediu guarda da filha, não se ofereceu para pagar pensão. Foi como se estivesse apenas assinando papéis para se livrar de um problema burocrático. No dia da audiência, o vi pessoalmente pela primeira vez em 2 anos. Estava mais gordo, com alguns fios brancos no cabelo, usando roupas caras que não combinavam com ele. Ao lado dele, uma mulher grávida, devia ser Marlene, agora com uma barriga bem grande. Ele me olhou por um segundo quando entramos na sala, mas desviou o olhar imediatamente. Não havia mais nada entre nós, nem amor, nem ódio, nem mágoa. Apenas a constatação de que havíamos sido 2 pessoas completamente diferentes que por um tempo dividiram a mesma vida. O juiz leu os termos do divórcio, perguntou se concordávamos, assinamos os papéis. 15 minutos,
e estava tudo terminado oficialmente. 25 anos de casamento resolvidos em 15 minutos numa sala fria de tribunal. Saindo do fórum, respirei fundo. O ar nunca havia parecido tão puro. Eu era livre. Livre da mentira, livre da humilhação, livre da dependência. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia repleto de possibilidades. Naquela noite, contei para Lucinha sobre o divórcio. Ela tinha 14 anos agora. Havia se tornado uma adolescente linda e inteligente, com opiniões próprias e uma maturidade impressionante para a idade. Como você se sente, mãe? Ela perguntou. Aliviada, respondi honestamente. E você? Também. Agora a gente pode seguir em frente de verdade. E foi o que fizemos. Seguimos em frente. Aos poucos, minha vida profissional também começou a melhorar. A supervisora da empresa de limpeza percebeu minha dedicação e me promoveu para coordenadora de equipe. Ganhei um pouco mais e passei a ter horários mais flexíveis. Com o tempo extra, consegui fazer um curso de informática básica numa escola técnica pública. O curso mudou minha perspectiva completamente. Descobri que tinha facilidade para lidar com computadores e planilhas. Quando uma vaga para auxiliar administrativo surgiu numa das empresas onde fazíamos limpeza, me candidatei. O gerente, que me conhecia pelo trabalho dedicado que eu fazia, me deu uma chance. Deixar a faxina foi uma emoção indescritível. Não que eu tivesse vergonha daquele trabalho. Pelo contrário, ele me havia ensinado o valor da dignidade e da perseverança. Mas trabalhar num escritório, usando roupas sociais, lidando com planilhas e relatórios, representava uma nova fase da minha vida. Lucinha ficou orgulhosa quando contei sobre o novo emprego. Mãe, você é um exemplo, ela disse. E naquele momento senti que todos os sacrifícios haviam valido a pena. Com um salário melhor, conseguimos nos mudar para um apartamento maior, numa região mais tranquila. Tinha 2 quartos e Lucinha finalmente pôde ter seu próprio espaço, decorado com seus desenhos e seus livros. Ela havia se apaixonado pela leitura e sonhava em fazer faculdade de letras. Os anos passaram rapidamente. Lucinha se formou no ensino médio com notas excelentes e conseguiu uma bolsa integral numa universidade particular. No dia da formatura, chorei como uma criança vendo minha filha receber o diploma. Ela havia vencido todas as adversidades e se tornado uma mulher forte, inteligente e independente. Durante a cerimônia, olhei ao redor procurando Joaquim. Uma parte pequena de mim ainda esperava que ele aparecesse para ver a filha se formar, mas ele não estava lá, como não estivera em nenhum momento importante da vida dela nos últimos 6 anos. Mãe, Lucinha disse depois da cerimônia, obrigada por não ter desistido de mim. Eu nunca desistiria de você, meu amor. Você é a melhor parte da minha vida. E você é a mulher mais forte que eu conheço. Quando eu crescer, quero ser pelo menos metade do que você é. Naquela noite, deitada na minha cama, refletindo sobre os últimos anos, percebi que havia aprendido lições que jamais imaginei que precisaria aprender. Descobri que sou muito mais forte do que pensava, que posso sobreviver sozinha, que não preciso de ninguém para me validar ou me fazer feliz. Aprendi que o amor próprio é mais importante que o amor de qualquer outra pessoa, que dignidade não se negocia, que recomeçar não é fracasso, é coragem, que uma família não precisa ter pai e mãe para ser completa, basta ter amor e dedicação. Também aprendi que as pessoas mostram quem realmente são nos momentos difíceis. Joaquim mostrou ser um homem egoísta, covarde, incapaz de assumir responsabilidades quando estas se tornaram inconvenientes. Eu mostrei ser uma mulher capaz de lutar por aquilo que amo, de reconstruir minha vida quantas vezes for necessário. Hoje, 8 anos depois daquele dia em que fui jogada na rua, tenho uma vida que construí com minhas próprias mãos. Não é uma vida perfeita, mas é uma vida honesta, digna,
repleta de amor verdadeiro entre mim e Lucinha. Trabalho numa empresa respeitável, tenho meus próprios rendimentos, minha própria casa. Lucinha está na faculdade, trabalhando meio período numa livraria, construindo seu próprio futuro. Nos falamos todos os dias, almoçamos juntas nos fins de semana, dividimos sonhos e planos. Às vezes me perguntam se não sinto raiva de Joaquim. A resposta sincera é não. A raiva é um sentimento que corrói por dentro, e eu não posso me dar ao luxo de carregar esse peso. O que sinto por ele hoje é indiferença. Ele fez suas escolhas e arcou com as consequências. Perdeu a oportunidade de acompanhar o crescimento de uma filha maravilhosa e de ter uma família que o amava incondicionalmente. Soube por acaso, através de conhecidos em comum, que o negócio dele não foi bem. A oficina faliu, ele se separou de Marlene depois de alguns anos, está trabalhando como empregado numa oficina de terceiro. A vida tem dessas ironias. Enquanto ele achava que estava subindo na vida, abandonando responsabilidades, na verdade estava cavando sua própria decadência. Mas isso não me dá prazer. Apenas confirma algo que aprendi nesses anos todos. Ninguém constrói felicidade verdadeira sobre a infelicidade de outros. A felicidade real vem de dentro, de saber quem somos, do que somos capazes, dos valores que cultivamos. Queridos que estão me ouvindo, se vocês estão passando por algo parecido, quero que saibam que é possível recomeçar. É possível sim construir uma vida nova, depois que tudo desmorona. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas vai valer cada lágrima, cada noite mal dormida, cada momento de desespero. O mais importante é nunca perder a dignidade, nunca deixar que as circunstâncias transformem vocês em pessoas amargas ou vingativamente cruéis. Guardem sua bondade, sua capacidade de amar, sua fé na vida. Essas são as únicas coisas que realmente importam e que ninguém pode tirar de vocês. Lucinha hoje tem 20 anos, está no 3º ano da faculdade, namora um rapaz maravilhoso que a trata com o respeito que ela merece. Ela aprendeu, vendo minha história, que independência é fundamental, que uma mulher precisa ser capaz de cuidar de si mesma, que amor verdadeiro é aquele que fortalece, não aquele que enfraquece. E eu, aos 63 anos, descobri que a vida pode ser recomeçada quantas vezes for necessário, que idade é apenas um número quando se tem propósito, que solidão não é sinônimo de abandono, às vezes é sinônimo de liberdade. Não sei o que o futuro me reserva ainda. Talvez encontre um novo amor, alguém que valorize a mulher forte que me tornei. Talvez continue sozinha, curtindo minha independência conquista. Talvez me torne avó um dia e possa passar para os netos as lições que a vida me ensinou. O que sei com certeza é que nunca mais vou permitir que alguém me trate como descartável. Nunca mais vou colocar minha felicidade nas mãos de outra pessoa. Nunca mais vou aceitar migalhas de amor quando mereço um banquete. A mulher que foi jogada na rua com uma filha há 8 anos morreu naquele dia. No lugar dela, nasceu uma guerreira, uma sobrevivente, uma mulher que descobriu do que é capaz quando não tem outra escolha senão ser forte. E sabem de uma coisa? Sou grata por ter passado por tudo isso. Sou grata até mesmo ao Joaquim, porque sem ele eu nunca teria descoberto minha própria força. Nunca teria aprendido que sou completa sozinha, que não preciso de metade laranja porque já sou uma laranja inteira. Se vocês chegaram até aqui, obrigada pela paciência em ouvir minha história. Espero que ela possa inspirar alguém que esteja passando por momentos difíceis. Lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam, mais capazes do que pensam, mais merecedores de amor e respeito do que qualquer pessoa já os fez acreditar. A vida continua depois da tempestade, e às vezes o sol que brilha depois é ainda mais bonito porque fomos nós mesmos que aprendemos a enxergá-lo através das nuvens. Um grande abraço a todos e até a próxima história.
Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like se essa história tocou vocês de alguma forma e comentar suas próprias experiências. Vocês não estão sozinhos, nunca estão sozinhos.